que é pacing na corrida de rua e como ele pode te ajudar a ter a melhor estratégia de ritmo para a sua prova-alvo? Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui no canal Fala Lobo. E hoje a gente vai falar sobre pacing na corrida de rua e como isso pode otimizar os seus treinos e provas para ter melhores resultados. Como sempre, começando do começo para deixar todo mundo aqui na mesma página, o que é esse tal de pacing nos esportes de endurance? Tá? Pacing nada mais é do que a estratégia de distribuição do seu esforço ao longo de uma corrida. Falando especificamente da corrida aqui, tá, pessoal? Mas pode ser utilizado também em outros esportes, como o ciclismo e o triatlo. Então seria basicamente a estratégia de ritmo que você deve seguir na sua prova-alvo. E tem várias estratégias que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Fica comigo. Lembrando que a sua estratégia de prova não depende só da sua condição física, mas também de fatores psicológicos e até ambientais, como o clima, se vai estar quente ou frio, se é a altimetria do percurso, se tem muito vento, né? Se o vento é uma questão que deve ser levada em consideração. E sobre essa parte psicológica, tem estudos mostrando que o pacing é uma combinação entre fisiologia e a mente do atleta, ou seja, não é apenas sobre músculo e VO2 máximo, tá? Mas também sobre tomada de decisão e o quanto você suporta o desconforto. Correr não é apenas sair forte e tentar sustentar o ritmo até o fim, tá? Mas controlar a intensidade para chegar ao final no melhor tempo possível. Existem diferentes modelos de pacing que são usados tanto por corredores iniciantes quanto por atletas de elite. Vamos conhecer aqui os principais para que você entenda qual pode ser o mais adequado para a sua próxima prova. O primeiro modelo é o Even Pace, ou ritmo constante, uniforme, tá? A ideia é simples aqui, manter o mesmo ritmo do início ao fim. Pensando em economia de energia, esse seria o ideal, tá? O nosso corpo funciona como um carro, digamos assim. Se você faz acelerações, desacelera, vai gastar mais gasolina do que manter um ritmo constante. Porém, o que complica aqui é que você tem que ter treinado muito o ritmo proposto para não errar no dia da prova. E essa estratégia é mais usada por corredores experientes em distâncias tanto de 5 km até a maratona. Porém, em provas planas e rápidas, isso é importante. Lembra dos fatores ambientais que eu falei? Se tu pensar em uma prova com subida e descida, se tu tentar sustentar o mesmo ritmo no plano, na subida, tu vai gastar mais energia, vai ter um esforço maior. Então, tem que ter um estudo de percurso, percebe? Se você olhar os recordes mundiais que são realizados em provas planas, vai perceber que na maioria das vezes eles foram conquistados com um pacing extremamente regular. O desafio aqui é também mental, tá? Exige disciplina e percepção de esforço muito bem calibrado. E às vezes, como o atleta está se sentindo bem, consegue se dar ao luxo de acelerar no final, que aí entramos na segunda estratégia de pacing, que é o famoso negative split, ou split negativo, tá? Ocorre justamente quando você começa mais conservador e acelera na segunda metade da prova. Isso é considerado o pacing muito eficiente para provas longas, como meia maratona e maratona também. Vários estudos mostram que maratonistas de elite conseguem grandes resultados com esse split negativo, e a grande vantagem é que você evita a fadiga precoce e ainda tem energia para o sprint final, tá? Porém, é muito difícil de seguir, galera, vocês concordam? Principalmente para atletas amadores que na primeira metade da prova estão se sentindo bem ali, querem acelerar e acabam quebrando um pouco no final. Então tem que ter a cabeça muito boa para deixar a galera passar e lá na frente a prova começa de verdade. Outra dificuldade que eu acho que a galera tem, e aqui uma visão puramente de treinador, tá, galera? É que o pessoal fica com medo de chegar ao final da prova com energia sobrando, sabe? E acaba, às vezes, queimando o cartucho antes da hora, que inclusive existe uma estratégia de pacing nesse sentido, que é a próxima que a gente vai analisar. Que é o famoso positive split, ou split positivo. Aqui o atleta corre a primeira metade da prova mais rápido do que a segunda. Isso acontece muito em maratonas, principalmente quando o corredor se empolga na largada e paga o preço ali depois. Essa estratégia pode até funcionar em distâncias mais curtas, tá, pessoal? Pode até ser usada em provas de 5 km, dependendo do atleta, e se quiser arriscar um resultado mais ousado, digamos assim. Mas em provas longas, costuma ser muito arriscado, já que aumenta o risco de queda de rendimento. Uma prova de 5 km, se der ruim, tu vai andar o quê? 500 metros, 1 km. Uma maratona, se tu quebrar, tu vai andar 10, 12 km, já pensou? Então o preço é muito caro de errar o pacing em uma prova longa.
O quarto modelo é o chamado de parabólico ou em formato de U, tá, pessoal? Porque é quando o corredor sai forte, dá uma reduzida no meio da prova e acelera novamente no final para um sprint. Esse modelo é muito comum em provas de 5 km e de 10 km, tá? Ele mistura a motivação inicial, a administração do esforço no meio e o impulso psicológico ali de saber que a linha de chegada já está próxima. O que faz muito sentido porque em uma prova de 5 km você precisa se posicionar bem se estiver competindo, né? Se estiver competindo na ponta da prova. Então esse início mais forte faz você fugir ali de trânsito, de corredores, faz você ficar na ponta da prova, estabiliza o ritmo para poupar energia e no final entrega o que sobrar. Por isso é uma parábola ou um U, tá? Começa forte, diminui e acelera. E o último modelo é o chamado all-out, tá? Quando o corredor sai no máximo desde o início até o fim. Esse tipo de pacing funciona muito para provas curtas, tá? Como os 100 ou os 200 metros rasos, basicamente em provas com menos de 30 segundos, que não é muito comum aqui nos atletas amadores, tá? Onde usa toda a sua energia anaeróbia produzida pela creatina nos nossos músculos. Em corrida de rua, geralmente essa estratégia leva a fadiga precoce, tá? Quem nunca viu um iniciante largar muito forte ali uma prova de 5 km e quebrar ainda no primeiro quilômetro, tá? Esse é o clássico all-out. Agora que você conhece os modelos, como definir o pacing ideal para sua prova? Isso depende de vários fatores, tá, pessoal? Primeiro, da distância. Em provas de 5 km é possível correr muito próximo do seu VO2 máximo, tá? Arriscando um pouco mais. Então, o modelo em parábola ou em U funciona bem, ou um split positivo, leve, começando mais forte, perdendo um pouco no final para garantir realmente que você entregou tudo nessa prova, já que estamos falando de uma prova relativamente curta. Já nos 10 km, o ideal é usar um ritmo constante para economizar energia, ou um leve split negativo, terminando mais forte. Porém, aqui você pode testar um ritmo em parábola também, tá? Para se posicionar bem durante a largada. E aí, meias maratonas e maratonas, o ritmo constante é o mais indicado, ainda mais falando de provas planas, tá? Ou um leve split negativo costuma também ser uma escolha segura para provas longas. Além da distância, você precisa considerar o perfil do percurso. Se for uma prova plana, o pace uniforme é muito eficiente, como a gente já comentou. Já em percursos com subidas e descidas, o pacing deve ser mais flexível, ajustando o ritmo às variações de terreno, tá? Pensar em diminuir na subida e segurar para não se soltar muito na descida é uma boa, que no final a subida e a descida acaba compensando um pelo outro e você não se desgasta. O clima também importa, tá, pessoal? Correr sob o calor exige uma largada mais conservadora para evitar desidratação e fadiga térmica, então tome cuidado. E como treinar o pacing, tá, pessoal? Existem algumas estratégias práticas, principalmente quando você entra no período específico de uma preparação. Os treinos intervalados no ritmo da prova ajudam a aprender aquela sensação de ritmo. Os longões com trechos correndo no ritmo da prova-alvo são fundamentais para treinar o corpo e a mente, tá? Outra dica é usar o GPS, relógio GPS, claro, mas não ficar refém dele. Aprenda também a correr pela percepção de esforço, né? O famoso RPE. Perceba como a respiração da prova, a cadência da perna, como você se sente. Não, essa é a percepção do pace que eu tenho que sentir. Afinal, em algumas provas o sinal GPS pode falhar, mas a percepção de esforço sempre vai estar com você. Então lembre-se, não se empolgue na largada. A adrenalina da prova, a música, a multidão, tudo isso pode te enganar. Se você gastar energia demais nos primeiros quilômetros, dificilmente vai conseguir sustentar até o fim. Resumindo então, pessoal, existem diferentes modelos, tá? De pacing, o all-out, positive split, negative split, even pace e o parabólico. E não existe uma fórmula única para todos os corredores, mas sim a estratégia mais adequada para cada situação, cada prova e cada nível de experiência. E agora eu quero saber de você, qual modelo de pacing você já tentou em uma prova? Deu certo? Você acabou quebrando no caminho? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e se quiser uma assessoria esportiva que monte seu treino de forma direcionada, segura e com foco na longevidade no esporte, vem treinar com a Lobo, o link está aqui na descrição para falar com o nosso time. Nos vemos no próximo vídeo, bons treinos e bora evoluir. Valeu!